Hoje é o quarto dia. Pela bondade de Deus e misericórdia, eu preguei no primeiro dia e eu estou aqui no quarto de novo. E o tema é portas abertas. Em Apocalipse capítulo 3, o pastor já leu aqui, eu não vou repetir. E o versículo 20, que eu deixei como base da campanha, é Jesus na porta, batendo. Que porta? Do nosso coração. Todo dia Ele quer entrar e fazer algo em nós. Todo dia, porque Ele está em nós. Então eu agradeço a Deus, porque você tem se aplicado, tem vindo nessa campanha, porque eu creio que ela está fortalecendo a tua fé e milagres vão acontecer. Olha só, essa folhinha aqui eu achei no outro dia, fazendo uma faxina nas minhas coisas, 15/2/2005. 2005 eu fiz a campanha. Olha o tanto de resposta, só com uma coisa aqui que a resposta não veio, eu tenho certeza que a culpa foi minha. A cura do diabetes. Mas eu fui curado de depressão, de pressão alta, doença de Crohn, e Deus fez mais coisa aqui, curou o Gabriel de adenoide. Tinha que passar por uma cirurgia, não passou. Vocês estão entendendo? Então a campanha, ela mexe com a nossa fé. Se você, quando a tua fé atinge o ponto que ela precisa, ela vai alcançar o milagre da parte de Deus. Não somos nós que temos que crer. A campanha é feita para isso, para mexer com a tua fé, com o teu coração, para que você alcance o milagre da parte de Deus. E eu quero hoje, então, dentro do tema campanha da Portas Abertas, eu quero ministrar em Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa. Foi um grande milagre que aconteceu na vida de pescadores, discípulos de Jesus. Irmãos, eles conheciam Jesus? Sim. Eles andavam com Jesus? Sim. Mas eles estavam na direção de Jesus? Não. Eles foram direcionados. Aleluia. Então eu e você, nós vamos entender uma coisa. Quando eu sou direcionado pelo Senhor, eu atinjo o objetivo. Pastor, como que eu vou ser direcionado pelo Senhor? Primeiro, eu tenho que estudar a palavra. Eu tenho que ter uma vida de comunhão com Deus. Eu tenho que ter oração, vida de oração. Um jejum de vez em quando. Você tem que fazer pelo menos um jejum semanal. As horas você determina o tempo que você suporta. Agora, presta atenção. Nós não devemos ir a Deus por causa das coisas que Deus nos dá. Nós devemos ir a Deus por causa das coisas, por causa daquilo que Ele é. O que Deus representa para você? Aquele velho carrancudo lá no céu com um chicote nas costas, olhando para a terra e procurando quem está fazendo a coisa errada para dar uma lambada nas costas? Deus não é assim. Aqui já está dito. O caminho sou eu que escolho. A bênção ou a maldição, a vida ou a morte. Já está sacramentado. Ah, mas Deus vai me castigar. Não, eu já sou castigado pela desobediência. Não é porque Deus vai me castigar. É a minha rebelião contra Ele, que é a desobediência à palavra, que vai gerar que vai gerar o castigo. Não é que Deus está procurando uma maneira, uma forma de me castigar, que Ele está lá de olho em mim para me ferrar. Não. Sou eu mesmo que faço as escolhas erradas de me afastar de Deus. O pai do filho pródigo é um exemplo de Deus. E o filho pródigo é um exemplo da igreja. A igreja que ora está na casa do Pai, não estou dizendo do ambiente físico aqui, mas na casa do Pai, e a igreja que ora está escorregando, fazendo sua vontade própria, agindo segundo o seu bel prazer. Não é aplicada na comunhão com o Pai. Então o texto vai nos levando aqui para a gente pensar o que acontece quando eu trabalho
sem a direção de Deus. Quando eu escolho, faço as minhas próprias escolhas e ando segundo a minha própria vontade. Então hoje, dentro do tema portas abertas, Jesus disse em João 10:9, ele disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagem. Então vocês e eu já entramos pela porta. Nós já aceitamos a Cristo. Nós já somos cristãos. Então nós já entramos, a porta já está aberta e nós passamos por ela. Aleluia. Agora nós temos direito a coisas que já foi nos concedida. E o Senhor disse para nós, lá em Efésios 1:3, que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos celestiais nos lugares celestiais, onde Cristo está assentado. Então nós já fomos abençoados. A gente fica preocupado se eu vou ser abençoado. Nós já fomos. Agora, outra coisa que nós precisamos entender nós não podemos buscar a Deus por causa das bênçãos, mas buscar a Deus por amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Qual é a razão pela qual você está aqui nessa noite? Os de Martinópolis vieram me visitar. Os do Marrafão vieram me visitar e visitar a igreja. Amém? Amém. Agora, nós como igreja, quando nos reunimos no templo, qual é a motivação que nos traz ao templo? A necessidade de coisas ou o prazer pela adoração ao Pai? E nós é que precisamos pensar, pastor Walter, tanto eu quanto o senhor. Não é porque eu sou pastor que eu estou excluso. Se eu venho na igreja, porque a igreja é o ambiente de trabalho meu, e se eu não trabalhar eu não como, eu estou fazendo da igreja uma mercearia. O camarada monta uma merceariazinha para ele viver da mercearia. Eu sirvo a Deus pelo prazer de servir as ovelhas. E servir as ovelhas é muito mais do que pregar. Servir as ovelhas é muito mais do que pregar. Tem gente porque prega, ele já é feliz, satisfeito em muitos lugares por aí. Mas o problema não é esse. O problema é você discipular e trabalhar aquele que te ouve. E isso tem um custo. Isso não é fácil. Isso exige dedicação do ministro em aprender. Porque o médico, para ser médico, montar um consultório, ele teve que passar por um banquinho de faculdade. Depois ele escuta a pessoa contar o problema, ele nem examina, mas ele escuta, ele faz uma receita e manda embora. Se resolver o problema, ele não sabe. Se não resolver, ele sabe que a pessoa vai voltar. Mas o ministro não pode agir assim, porque ele vai dar conta àquele que o chamou para ser ministro. Então o ministro ele tem que ter conhecimento para fazer um diagnóstico da situação que aquela pessoa está vivendo para poder ajudá-la. E Jesus estava ali para fazer um diagnóstico da situação daqueles homens numa noite de pescaria. O texto vai dizer para nós em Lucas 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar ali 2 barcos, junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe, Simão é o Pedro, né? Pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão, volta-te, Jesus disse para Pedro, volta-te para o mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Mar alto é a água mais funda, né? E respondendo Pedro é aquele crente questionador, que você fala para ele fazer uma coisa e fala, mas você não concorda. Eu acho que não é assim. Depois você vai ver ele arrependido, voltando lá para os pés de Jesus, falando assim, sai perto de mim, porque eu sou porcaria mesmo, sou coisa ruim. Ele está meditando. E o Pedro é esse homem. E ele representa a igreja. Ele representa a igreja. Nós. Com a nossa maneira de agir. E aí, olha só, e respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas
mas porque nos manda, lançarei a rede. Lançarei a rede. Vou fazer uma associação aqui lá com Apocalipse 3:8. Eu preciso ser bem rapidinho, porque os minutos já se foram. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompendo-se-lhes a rede, fizeram um sinal aos companheiros que estavam em outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderaram dele e de todos o que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também Tiago, os companheiros, tem uma outra tradução que diz sócios de Pedro e de Tiago, né? Eram sócios de Pedro na pescaria. Disse Jesus a Pedro, disse-lhe Jesus: não tenha medo, que agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos, acho que eu preciso trocar meu óculos, e levando os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Esse deixar tudo e o seguiram, talvez não dá tempo de eu chegar aí, porque eu não tenho mais muito tempo, mas não precisa de muito tempo, nós estamos em horário, só isso. É desapego. Eu podia dar um nome para essa mensagem, desapego, mas nós vamos chamar essa mensagem de sobre a tua palavra lançarei a rede, ou seja, eu faço aquilo que o Senhor me orienta. Aleluia. Diga para quem está do teu lado, faz o que a palavra te orienta. Faz o que a palavra te Fala. Que a palavra é o próprio Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Agora, irmãos, preste atenção. Quando eles chegam em terra, eles não estavam pescando, eles não eram pescadores, eles não viviam da pesca, sim ou não, igreja? Amém. E aí, quando eles chegam lá com aquela quantidade de peixe, eles entenderam que o negócio não era ficar com um milagre. Pensa bem, vamos pensar, isso aqui são os peixes. Nossa, pescamos muito. Olha quanto peixe, cada monstro que nós pescamos. Vou levar isso para mim, vamos separar, vamos fazer uma grana para ele. Não! Eles deixaram tudo para seguir Jesus. Sabe o que eu aprendo e o que eu entendo nisso? Que é muito melhor você ter Jesus do que ter a bênção. Porque quem tem a bênção só tem a bênção, mas quem tem Jesus tem a bênção continuamente na vida dele. E quem tem Jesus é aquele que obedece a palavra, é o que vive a palavra. O texto que o pastor Walter leu lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim: tendo pouca força, guardaste a minha palavra. O guardar a minha palavra é obedecer. Quer ver? Vou abrir para você numa outra tradução aqui, a tradução Nova Bíblia Viva. Ela vai dizer assim para nós. Fechei. Ela vai dizer assim para nós, na Nova Bíblia Viva, Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Vocês obedeceram e praticaram a minha palavra, não tendo força. Olha bem, não tendo força, vocês obedeceram e praticaram a minha palavra. O que eu entendo disso? É mesmo que eu olhe para a circunstância ao meu redor, entenda isso, e as coisas estão tão difíceis que eu olho e não vejo possibilidade de subir mais um degrau na vida, de alcançar aquilo que eu preciso, de realizar esse sonho, de alcançar algo que eu estou desejoso. Eu não vejo possibilidade. Então sabe o que eu faço? Eu vou para ele. Eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Quando acabou de falar, disse Simão: volta para o mar alto e lançai, versículo 4, as vossas redes para pescar. Jesus, primeiro, ele é estratégico, irmãos. Ele está na praia, tem 2 barcos vazios, praia e areia, amém? E ele olha aqueles 2
dois barquinhos, um barcão, sei lá eu, vazio ali. Barco de pescador normalmente é grande. E ele observando aqueles barcos, ele chega e pede para que, ele entra num barco e pede para que afaste o barco da praia. Que a multidão que estava próxima dele para ouvir os ensinos de Jesus. Então agora, quando afasta o barco da praia, irmãos, o vento ele sopra do mar para a praia. Jesus não tinha microfone nem caixa de som, mas a estratégia dele era falar com todos. Então, a mesma coisa, no momento que eu estou aqui, eu vejo a igreja assim. Então Jesus ele mandou que afastasse o barco, provavelmente, numa posição que ele pudesse ter todos diante do seu olhar. E quando ele está olhando para aquela multidão, ele começa a ensinar, e o vento traz a voz dele para aquela multidão, como se fosse daqui para lá. E eles, então, ouvindo Jesus ali, e ele termina de evangelizar, de passar uma instrução, e ele tendo visto os discípulos que deixaram os barcos e estavam lavando a rede, tem aquela musiquinha que eu não gosto dela não, irmãos. Eu não gosto dela não, de verdade. Quem mandou largar as redes? Quem mandou você parar? Não suporto aquela musiquinha, irmãos. Sabe por que eles não largaram as redes? Eles estavam lavando. Eles trabalharam a noite inteira. E eles estavam lavando a ferramenta de pesca, que era as redes. Então, às vezes, isso aqui vamos aplicar em nossa vida. Vamos pensar. Crente pensa, sim ou não? Amém. Talvez você é aquela pessoa que trabalhou, não chegou onde queria e você parou para lavar as suas redes. Lavar as redes é a hora que você para e fica matutando, e agora, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Como é que vai ser esse negócio? Jesus, estou cansado, não sei o que fazer. Não é hora de parar. Águas profundas significam dificuldades. Jesus manda eles para o lugar de dificuldades. Água profunda tem ondas maiores. Na praia a onda vai quebrando e vai terminando. Na profundidade do mar as ondas são maiores. E Jesus manda eles para um lugar de dificuldade. E às vezes o Senhor te coloca em lugares de dificuldade, te manda para horas de dificuldade, porque Ele quer analisar a tua fé, a tua obediência, a tua lealdade a Ele. E quando ele diz, olha, volta para as águas profundas, Pedro não está questionando sem motivo. Ele está dizendo, mestre, pescamos duramente. Numa outra tradução que eu tenho aqui diz, nós trabalhamos duramente a noite inteira e não pegamos nada. Ou seja, o Senhor entende de uma área e sabe instruir. E eu entendo de pescaria e eu sei como é que é o negócio. Às vezes, irmãos, na igreja tem gente que quer dizer para o pastor o que o pastor deve fazer. Mas na verdade, quem sabe o que é melhor é quem está buscando de Deus o que é melhor para a igreja. Não é? Eu não posso ser guiado por todos. Por isso que às vezes eu digo que a igreja não é casa de Maria Joana, nem casa de sogra que todo mundo manda. Não tem jeito. A gente pode trocar ideia, pode ouvir sugestão. Por quê? Eu gosto de aprender com os outros. Agora, presta atenção, irmãos. Na verdade, Jesus olha para ele e diz, olha, vai para as águas profundas. Quando ele diz para o Senhor, mestre, havendo trabalhado, na outra tradução, duramente a noite inteira, não pegamos nada. Eu faria a mesma coisa. Você também. É quando a gente diz assim, olha, se você jejuar e orar, vai dar certo. E a pessoa olha para você assim, ele nem sabe o que eu estou passando. Esse mês que eu estou passando, ele não mandava eu jejuar. Ele não mandava eu orar. Sabe por quê? Jejuar e orar não é fácil. E Deus condicionou as bênçãos para a nossa vida na vida de oração. É na vida de oração que você vence. É na vida de oração que você conquista. É na vida de oração que você chega perto de Deus. É na vida de oração que Deus conhece quem é você. E é na vida de oração que Deus sabe que você não é uma pessoa que tem comunhão com Ele, porque você não ora. Então hoje nós estamos na campanha Portas Abertas, amém? Já passamos pela porta, amém? Então agora o que nós precisamos fazer? Ir para as águas profundas. Aleluia. Ser mais de oração, ser mais de jejum, ser mais de busca.
Os caras foram buscar os peixes das águas profundas. Quem orientou? Jesus. Quem mandou jejuar? Jesus. Perguntaram os fariseus para ele: mestre, os discípulos de João jejuam e os teus não. E Jesus disse: olha, enquanto estiver na festa o noivo, todos vão participar da festa e não vão jejuar. Irmão Davi, irmã Edmárcia, fazem festas de todo tipo. Enquanto o pessoal dono da festa está na festa, todo mundo está comendo, não é assim? Então presta atenção. O que Jesus estava ensinando? Enquanto eu estou com eles, eles vão desfrutar de tudo que é meu. Agora, quando o noivo sai da festa, então eles têm que jejuar. Se tu não jejua, tua vida está amarrada, está presa em alguma área. Às vezes você está em desobediência, deslealdade ao teu Deus por não conhecer a vontade dele. E hoje está conhecendo bem. Então nós precisamos entender o seguinte: o que Deus fala aqui. Pedro disse: olha, mas nós trabalhamos duramente, não pegamos nada. E eu imagino, irmãos, o Pedro indo, sabe, aquela hora que você sai de perto assim, ou até do chefe, lá na tua empresa, lá onde você dá ordem para alguém, ou recebe ordens de alguém, você sai de perto assim, meu Deus do céu, parece que eu não sei o que eu estou falando, parece que eu não sei o que eu estou fazendo. Você nunca fez assim, né? Amém? 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 Você nunca fez assim, né? O pastor está pensando o quê? Você nunca fez assim, né? Graças a Deus. Então, irmãos, o Pedro é esse cara, e eu imagino isso pela reação dele. Quando ele vê o que acontece, quando ele vê a pesca, os barcos cheios, tanto peixe, que os barcos estavam quase afundando, ele é um camarada que fica atemorizado, ele fica espantado. Sabe o que ele faz? Ele confessa: Senhor, afasta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Eita Deus. Você já confessou, você já olhou para dentro de você? Porque eu olhar para a vida de vocês é fácil. Ô irmão Eduardo, a coisa mais fácil que tem é olhar para a sua vida e criticar o Senhor, meu filho. Falar mal do Senhor, Deus. É a coisa mais fácil que tem. Vixe, olhar para o Cláudio, reclamar do Cláudio, do Serginho. Oxe, é fácil criticar a vida alheia. Que a gente pega um ponto do erro dos outros e se apega àquilo para detonar os outros. Quando, na verdade, Pedro não faz isso. Ele deve ter saído dali remoendo contra Jesus. Pô, estou cansado. A noite inteira foi dura. Vai saber se ele não falou para os outros companheiros que estão junto. Mas é brincadeira. Nós não pegamos nada e ainda manda a gente lá para o lugar mais difícil. Bem, aprenda com isso. Talvez você não fala, as palavras não saem, mas você é um murmurador. E você precisa confessar os seus pecados. Sabe por quê? A Bíblia diz que aquele, Provérbios capítulo 28, versículo 13, aquele que encobre a sua transgressão, vamos imaginar que isso aqui é a transgressão, ó. Faz que nem o gato. O gato faz e enterra, não é? E nem volta mais lá. Tem gente que precisa pensar: se eu estiver enterrando aquilo que cheira mal, as narinas de Deus, a minha vida está amarrada. Certo? Olha bem, Provérbios 28, 13, se você for rápido da terra. Aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Ou seja, pastor, mas eu já cheguei até aqui. Então, mas cheguei até ali. Mas o até ali é Deus que vai fazer você chegar. Mas quando Samuel diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, se Ele nos ajudou, como ouvimos aqui nessa noite, até aqui, ainda tem até ali, nós estamos vivos, Ele está conosco, a bênção dele não se apartou de nós. Então, às vezes, nós estamos satisfeitos com o tá bom, e o tá bom é inimigo do melhor, e Deus quer que você vá mais além. E aí, então, Jesus, olha lá o texto: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. O que vocês pensam, irmãos? Nunca para Deus é nunca, ou nunca para Deus é igual para nós? A gente fala: nunca mais eu vou lá, passa 6 meses, está lá. Eu não ponho mais meu pé aqui, passa 3 vezes, está com o pezão lá. Você já viu gente assim? Sim ou não? Sim. Você já fez isso também? Não responde. Entende? O nunca de Deus é igual ao nosso.
Isso é uma sentença, é uma lei de cima para baixo. A pessoa pode ir até um determinado limite, mas não vai mais, porque ele não está vivendo debaixo de Provérbios 10, 22, ou 22, 10, onde o Senhor diz: a bênção do Senhor enriquece, não é acrescenta sofrimento. Ou seja, o milagre que você precisa, que você está orando por ele, dentro dessa campanha de portas abertas, Deus pode fazer, mas a transgressão encobre o rosto de Deus e não permite que chegamos lá. Aí diz: mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Pedro é esse camarada. Ele não podia ter voltado quietinho, glória a Deus, aleluia, que nem muita gente, né? Não. Ninguém sabe que eu fiz isso, mas deu tudo certo. Ó, o Pedro com as redes cheias, barco cheio. Jesus não sabe o que eu pensei, não sabe que eu fiquei irado, não sabe que eu fiquei indignado, não sabe nem o que eu pensei. Esse camarada está pensando o quê? Não. Ele chega e fala: mestre, sabe, um pecador é o miserável. A gente fala que Deus é misericordioso, é porque as nossas misérias caiu em cordia, coração de Deus. Miséria do homem, coração de Deus. Então, nossas misérias caem no coração de Deus. Ele é misericordioso. E nós precisamos ser misericordiosos também, porque a Bíblia diz que os misericordiosos alcançarão lá no futuro misericórdia. Talvez hoje você não esteja vivendo isso, mas vai viver na hora que precisar. Alcançarão. Então, amados, o Pedro é o camarada, versículo 8 de Lucas, Davi. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Ele não somente fala, ele se ajoelha, ele adora, ele se prostra, ele se humilha. Tem mais gente vendo, tem um povo por ali que estava ouvindo Jesus falar, e tem os companheiros que estavam junto na pesca, e ele não se preocupa com o ambiente onde ele está, ele se prostra, ele se humilha, aleluia, e ele se coloca diante do Senhor, confessando que ele é um pecador, que ele é miserável, ele precisa da misericórdia do Senhor. E ele disse: olha, Senhor, se afasta de mim, não dá para mim andar junto contigo, porque eu não sou um homem para andar junto com o Senhor. Quando a gente tem esse reconhecimento, Pedro teve esse reconhecimento, e olha o que Jesus vai dizer para Pedro. Por que ele teve isso? Olha, pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Será que os outros não reclamaram também? Você já viu que um reclamão, ele arruma outro para escutar ele, para concordar com ele? Você já prestou atenção nisso? O maldizente, que ele sempre tem um amigo para concordar com ele, ele maldiz o outro, e o outro concorda, e os dois juntos, e eles estão em três. Tanto que o espanto se apodera de todos. Provavelmente os caras olharam para ele e disseram: rapaz, olha só, nós estávamos aqui reclamando. Nossa, Deus, será que o céu desceu ou a igreja subiu? Não estou nem vendo mais ela. Eu sei que vocês estão refletindo, e eu gosto disso. Sabe por quê? Porque se isso transformar a tua vida, você subir um degrau espiritual, está mais perto de Deus, e as coisas de Deus mais perto de você. Queridos, o Senhor vai dizer então para o Pedro, e de igual modo também, olha, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros ou sócios de Pedro, e disse Jesus: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. Uma das coisas que eu entendo aqui, irmãos, às vezes a gente, vamos dizer assim, isso já aconteceu muito na minha vida. Ultimamente estou mais maduro, mais velho, mais cuidadoso, muito mais, porque eu entendo que cada dia para frente é mais um dia perto da sepultura e do céu. Então, muito mais cuidadoso eu estou hoje do que já estive lá atrás.
Mas quantas vezes eu fiz coisas que eu ficava desesperado, pensando, e agora, o que vai ser da minha vida? E um dia, há muitos anos, lá por 2000 e alguma coisa, comecinho dos 2000, eu estava muito triste comigo mesmo, pelas atitudes que eu estava tendo. Não estou falando coisa cabeluda, irmão, de adultério, de roubo, de mexer com dinheiro, de coisa. Não, era eu mesmo, no meu íntimo, a minha vida, que não estava chegando onde eu queria. E eu naquela tristeza, aqui, eu já tinha mudado aqui, eu estava aqui. Num dia de jejum, à tarde, eu ouvi fortemente a voz de Deus falar comigo: homem, eu tive misericórdia de Acabe, também terei misericórdia de ti. Aquilo limpou a minha alma, o meu coração, porque Acabe tinha consentido na morte de Nabote. Acabe tinha feito tantas coisas erradas e trazido para o reino dele a idolatria através de Jezabel, sua mulher. Então ele tinha pervertido a nação, ele era um homem mau, e eu não era um Acabe. E Deus disse: eu tive misericórdia de um homem muito pior do que você, terei misericórdia de ti. Aleluia. E aquilo me consolou, me fortaleceu e me levantou para continuar cada dia mais se achegando a Deus. Então, amados, já estou no fim da mensagem, é fim mesmo. E de igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Pedro, e disse Jesus: não temas, e agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, analise uma coisa comigo. Eles trabalharam a noite inteira, sim ou não? Sim. Pegaram alguma coisa? Não. E depois, por que eles estavam pescando? Porque eles viviam da pesca. Eles eram pescadores. Eles tinham uma traia toda de pesca. Do que é que você vive? Eles eram profissionais. É verdade, pastor irmão. Do que você vive? O que você faz? E às vezes as coisas não caminham na velocidade que podiam caminhar. E o que é que está faltando? A palavra. Eita Deus. Pedro disse: mas porque tu mandas, eu lançarei a rede. Louvado seja Deus. Ou seja, eu vou guardar a palavra, irmãos, não é? Vou fazer aqui de uma forma ilustrativa. Tá? Guardar a palavra não é isso, é viver. É viver, é praticar. Escuta, o guardar é praticar, é viver. Tendo pouca força, obedeceste e praticaste a minha palavra. Você não precisa ser pastor, porque pastor não é melhor do que você. Pastor é um ser humano fraco, falho, igualzinho você. Talvez eu não faça o que você faz, as doideiras que tu faz eu não faço, mas sou um ser humano fraco também, igual você. Estou entendendo? Amém. E aí então, quando eles têm tudo aquilo na mão, irmão Eduardo, irmão Davi, que muqueca, hein? Lava muqueca para a cidade inteira, eu acredito. O que Jesus faz? Eu imagino que Jesus dá uma olhada, que aí já ele vai para uma outra situação, ele vai realizar outra coisa. Eu imagino que Jesus dá uma olhada assim para a gente: ó, está tudo certinho aí, estou indo. E os discípulos seguem Jesus e deixam a pescaria. Uma coisa é você querer a bênção, e uma coisa é você querer comunhão com aquele que abençoa todos os dias. Amém, Amém, queridos? Amém. Os que estão com o cartão de campanha, se